Hoje a gente vai começar a nossa Semana Odontolucro. Léo, o que é então a nossa Semana Odontolucro? Vai ser uma sequência de 7 aulas e ao longo dessas aulas eu vou te explicar exatamente tudo aquilo que a faculdade não te ensinou, que nenhum professor te ensinou e que você está tendo que aprender na marra, tendo que aprender na prática, tendo que aprender sozinho, entre erros e acertos. Bom, então para a gente já começar aqui o bate-papo nosso, para a gente já começar com tudo, eu vou então, no primeiro momento, me apresentar para quem ainda não me conhece. Bom, meu nome é Leandro Silva, eu sou dentista e também administrador, só que ao longo da minha vida eu sempre trabalhei na parte de gestão, de empreendimentos. Bom, por mais que eu seja dentista, a minha experiência, minha formação foi na área dos negócios. Então eu fiz MBA em vendas, MBA em finanças, especialização em gestão de equipe, negociação, marketing e outras áreas. E eu também tive experiência durante muito tempo na parte de empreender com clínicas odontológicas. Eu vivi na pele lá como que é empreender com clínicas, como é ter grandes unidades em cidades, franquias, e já conhecia esse lado do mercado, esse modelo de negócio do mercado, e que me fez ter uma visão muito clara do que acontece no mercado odontológico e o que hoje isso representa para você que ainda não tem noção nenhuma de marketing, não tem noção nenhuma sobre gestão, sobre finanças, sobre gestão de equipe, o que isso pode estar formando. Bom, primeiro passo, deixa eu explicar então para quem que é indicado essa semana do Odontolucro. Essa semana é indicada para você que tem um consultório, mas acha que tem um potencial de render mais do que está rendendo. Ou para você que tem um consultório, já tem um bom resultado, mas está na dúvida se poderia fazer um pouco mais, se tinha alguma outra alternativa dentro do seu consultório. Também ele é destinado para quem não tem bons resultados, para quem não tem boa performance ainda dentro do seu consultório e quer aprender de gestão do zero, quer entender exatamente como começar, quais são os primeiros passos, onde que eu tenho maior comprometimento e quais são as ações que eu preciso fazer para ter melhor resultado. Bom, qual que é o grande lance disso aí? O fato de você não ter noção clara sobre gestão, o fato de você não ter uma noção clara de como que você precisa fazer para o seu negócio ter mais lucro, te faz tomar algumas decisões do que você enxerga no mercado e que não necessariamente é o que você precisa. E em cada aula eu vou falar sobre um tema do que nós chamamos do ciclo do lucro. O que é o ciclo do lucro? O ciclo do lucro é quando eu organizo a minha parte financeira, depois eu organizo a minha parte de vendas, depois eu organizo toda a minha estrutura, todo o meu protocolo de atendimento e negociação, organizo a minha equipe, organizo o meu marketing. Porém, o marketing ele só é discutido depois que todas as outras etapas elas são feitas corretamente. E em seguida, a gente entra para a parte de estratégias. Depois que eu organizei minha casa, depois que eu comecei a fazer as ações, por onde que eu devo começar? Qual ação que eu devo fazer? E é exatamente isso que a gente começa a construir para ter mais lucro, ter mais resultado e seguir esse roteiro. Como uma fórmula simples, e eu sei que tem pessoas que já têm conhecimento sobre gestão, vai pegar algumas informações e alavancar seu resultado. Como também nós temos alguns colegas que estão começando do zero, não sabem por onde deve começar os primeiros passos. Hoje nós teremos um encontro que vai falar sobre diagnóstico. Como que eu começo a entender a minha realidade? Como que eu enxergo com os meus próprios olhos o que acontece então dentro do meu consultório, da minha clínica? Ou para você que quer abrir seu consultório, quer abrir sua clínica e não sabe por onde começar. Então, o diagnóstico vai mostrar exatamente o que a gente precisa fazer. Ele se dá simplesmente por 3 pilares. Primeiro é erros que consomem o meu lucro. Léo, o que é isso? O fato de você não ter noção sobre gestão nenhuma te faz, então, trabalhar pelo achismo, pelo amadorismo. Só que aí tem um problema. Odontologia é uma área muito lucrativa. Enquanto você está tendo lucro, não significa que debaixo desse lucro não tem nada comprometendo lá, não tem nada consumindo o seu lucro. Então, existem alguns erros que eles ficam lá escondidos, consumindo o seu lucro e você não sabe. Primeiro, porque você desconhece, e segundo, porque o seu lucro está tão grande que está escondendo, então, todos esses erros. Então, nesse passo, eu quero te mostrar isso. O que você pode limpar, o que você pode eliminar
e ter muito mais resultado na sua clínica, ter muito mais resultado no consultório, simplesmente tirando tudo aquilo que te consome. E, Léo, o que seria então esses erros? O primeiro ponto aqui, Léo, o que pode estar consumindo meu lucro sem eu enxergar, porque eu não conheço, mas que se eu tirar ali já começa a sobrar mais dinheiro para mim? Primeiro ponto, preço incorreto ou negociação incorreta. Eu vou explicar mais sobre isso. Segundo ponto, controle de gastos. Quando eu tenho meu orçamento junto, pessoa física e clínica, bagunçado, eu trabalho com minha conta, tudo a mesma coisa, só gasto dinheiro de uma forma toda errada, não tenho um salário. Isso aqui me faz, então, consumir parte do meu lucro. Outro ponto importante, quando eu tenho retrabalho e desperdício. O que isso significa? O tempo que eu poderia estar dedicando no meu consultório, o tempo que eu poderia estar aqui, fazendo mais atendimentos, eu poderia estar fechando novos tratamentos, atendendo outros pacientes, eu estou corrigindo retrabalho. Aquele tempo eu estou tendo que voltar atrás e repetir. E esse retrabalho acaba cada vez mais consumindo meu lucro, porque eu estou tendo que repetir. Então, lembrando, primeiro eu vou corrigir minha tabela de preço, eu vou corrigir minha negociação, eu vou explicar agora. Depois eu vou controlar, separar meus orçamentos, o que é pessoa física e pessoa jurídica. E em seguida eu trabalho, então, os desperdícios. Quando eu controlo o 1 e o 2, automaticamente eu reduzo o retrabalho, eu reduzo o desperdício. Léo, me explica isso aí. Vamos lá. Para facilitar o entendimento de todo mundo aqui, vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é assim. Eu tenho aqui o custo do procedimento. O que eu vou ter que pagar de impostos, maquininha, laboratório, insumos, dentista, hora clínica, tá tudo aqui. Eu vou pegar, então, quanto que eu quero ganhar nesse procedimento. E aí eu somo. O total disso aqui é o meu preço de venda. É quanto que eu vou vender o procedimento. Quando eu vendo o procedimento para lá, o que isso acontece? Significa, então, que eu vou pagar todas as contas quando eu recebo essa venda, vou lá e pago o fornecedor, e o que sobrou, que é a minha margem de lucro, vai para o meu bolso. Guardo aqui no meu bolso. Bom, o que é um erro aqui básico que acontece aqui? O primeiro ponto, o primeiro erro é, você está copiando o preço dos outros. Cópia. E aí o que acontece? A sua hora clínica é igual a dele? O custo da maquininha de cartão de imposto é igual a dele? Os descontos que você está dando é igual ao dele? A negociação com o laboratório é igual ao dele? Então, quando você vai analisar, ele está tendo uma margem de lucro e você não está, porque os seus custos são diferentes dele. Então, o que significa quando eu não tenho custo? Significa isso, que no momento que eu vou vender, eu simplesmente, ao invés de ter o somatório da margem do lucro, eu só tenho um custo. Então, eu recebi o dinheiro, paguei o fornecedor. Recebi o dinheiro, vendi um novo tratamento, recebi, paguei o fornecedor. Vendi um terceiro tratamento, paguei o fornecedor. Eu só estou circulando. O dinheiro que teria que sobrar em cada venda para vir para o meu bolso, não está vindo. Então, se você tem essa realidade lá, poxa, eu estou trabalhando, eu só estou vendo conta chegar, estou pagando conta, eu estou naquela luta aqui, não sobra nada, não vejo sobrando R$1. Um dos motivos é isso, preço errado. Outro ponto que pode acontecer é, você vai falar assim, não, Léo, eu medi o meu preço, eu fiz meu preço da forma correta, eu fiz do jeito que você falou, porém o meu problema aqui é que eu, no momento que eu fui, então, criar o meu preço aqui, eu tive um problema sério, que foi eu não sei negociar. E o fato de não saber negociar, eu dou muito desconto, então eu vendo de forma errada. E o problema disso é o quê? Porque os custos com o laboratório você não consegue mudar. Já o laboratório tem um preço. Com imposto, com maquininha de cartão, com insumos, com dentista, você não consegue mudar. A única coisa que você consegue mudar é a sua margem de lucro. Se você está dando muito desconto, você está fazendo isso, tirando o seu lucro e só movimentando dinheiro. Outro ponto é, eu até formei o meu preço, eu não estou negociando direito, não estou dando desconto. O problema é que na hora que eu fui contabilizar o custo, eu contabilizei errado. Eu esqueci de colocar alguns custos aqui dentro, eu negligenciei alguns custos. E o que isso significa? Que o fato de negligenciar esses custos, o fato de eu não considerar esses custos, na verdade eu tenho custos impactando aqui dentro, porém eu não calculei. E aí automaticamente o que eu estou fazendo? Só circulando. Bom, segundo ponto importante que você precisa entender.
eu preciso separar os meus gastos, pessoa física e pessoa jurídica. Eu tenho que ter controle dos gastos, eu preciso saber o que eu preciso fazer. E um grande ponto importante aqui é entender exatamente o quê? Eu preciso entender que eu tenho um gasto X, que é o tamanho desse círculo aqui vermelho que eu deixei aqui. Ó. E o que esse gasto significa? Esse gasto significa assim, eu tenho hoje que ir lá e gastar R$5.000, que é o meu orçamento mensal. Então eu tenho um orçamento lá de gastos e despesas mensal de R$5.000. E aí, ou o gasto da minha clínica, X, que é esse valor. Eu preciso, então, ter uma renda, ter um retorno maior do que o meu gasto. Lógico, é a lógica. Eu preciso ganhar mais para gastar menos e sobrar dinheiro. O problema que acontece nesse contexto aqui, que você pode ter errando, que é isso. Ó, quando eu não tenho salário, então, primeiro ponto, você tem salário? Se você não tem salário, é a primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa definir qual que é o seu salário. Você, como dentista, você precisa ter duas rendas. A primeira renda é, eu vou ter um retorno financeiro sobre o que eu produzo. É o meu salário, eu sou um funcionário do meu consultório, sou um funcionário da minha clínica. Essa é a minha primeira renda. Qual que é a sua segunda renda? Você vai ser proprietário do consultório, proprietário da clínica. Então você vai ganhar duas rendas. Você ganha pelo que você produziu e você ganha pelo que você conseguiu ter de retorno financeiro com o lucro da clínica. Então, quando eu separo o orçamento pessoa física e pessoa jurídica, é mais ou menos assim. Eu tenho um orçamento de R$10.000, que é quanto é que eu ganho hoje, e paga minhas contas, ainda sobra um dinheirinho de R$10.000. Se todo mês eu recebo aqueles R$10.000, eu vou controlando ao longo do mês aquele gasto. Então, ó, hoje eu não vou gastar muito, eu não vou comprar esse tênis, eu não vou comprar essa bolsa, porque eu tenho que gastar os R$9.000, R$10.000 ali que é meu salário. Porém, quando eu não tenho um salário, o que eu faço? Eu tenho uma conta da clínica, o meu cartão pessoal, eu quero comprar um tênis, eu quero comprar uma bolsa, eu simplesmente pego o cartão lá e vejo onde que tem dinheiro, onde que tem saldo e passo o cartão. Então, o primeiro objetivo de você entender o seu salário é começar a ter uma educação financeira. Começar a gastar só aquilo que você pode. Você não pode gastar nada mais e nada menos do que isso. Então, um ponto importante que você precisa entender é o quê? Saca só, anota isso aqui, ó. Se eu tenho uma despesa da clínica X, aluguel, funcionário, outras coisas, eu preciso ter um lucro maior do que X, que é esse lucro todo aqui. E aí eu vou, diante desse lucro, pagar o salário meu, como funcionário do meu consultório, e ainda vai sobrar um dinheiro, que vai ser o lucro da clínica, que, consequentemente, eu vou fazer a distribuição de lucro e vou ter esse rendimento também. O problema é que quando eu não separo isso aqui, o que está acontecendo é assim, a clínica tem um ganho e o meu gasto é maior do que o ganho. E eu falo assim, nossa, minha clínica não está me dando lucro, ou está me dando pouco lucro. Não é que ela está te dando pouco lucro. Sua clínica talvez esteja te dando R$10.000 de lucro. Só que a sua despesa pessoal, por você não ter uma educação financeira, você então está gastando 12. Então fica parecendo que não está tendo lucro. Não é isso. É você que está desorganizado. E o primeiro passo, então, é isso. Então, a segunda tarefa aí é, anota se você tem salário, anota se você tem um controle claro, se sua clínica está tendo lucro suficiente para arcar um funcionário como você, se sua clínica está sendo lucrativa e se o seu gasto está descontrolado. Então, 2 pontos importantes aí que você precisa seguir. Terceiro ponto importante que você precisa começar a entender. Léo, eu também não tenho muita noção do financeiro, eu não sei o que está fazendo. O que eu estou mostrando aqui não é nada demais, eu vou aprofundar a partir das aulas de amanhã e seguinte. Principalmente amanhã, que a gente vai falar muito sobre financeiro, a gente vai falar muito sobre organização. O que é um outro ponto importante? Retrabalho e desperdício. Eu falei já antes que teria esse problema. O que isso significa? Imagina que você está comprando um presente para uma pessoa. Sei lá, vou comprar um presente para o meu amigo. E esse presente que eu vou comprar, ele custa R$100. Então eu estou tirando do meu bolso R$100 e comprando aquele presente. Bom, o que pode acontecer nesse contexto aí? O que pode acontecer é que eu posso combinar com outro amigo e nós dois dividir aquele presente e entregar para esse aniversariante. Então o gasto que eu teria de R$100 agora vai ser de R$50. Por quê? Porque quanto mais pessoas que eu tenho para dividir aquele gasto comigo,
menor será o que vai sair do meu bolso. Léo, o que isso significa? Significa que, hipoteticamente, lá na sua clínica, no seu consultório, você tem um gasto mensal de R$5.000. Que é salário, aluguel, funcionário, tudo que você tem aqui fica no valor de R$5.000. Então você tem R$5.000, R$5.000, R$5.000. Bom, o que isso significa, Léo? Significa que se eu atender 2 pacientes só, cada um no somatório, fechar em R$10.000 de venda, cada um vai pagar a metade dessas despesas que eu tenho com funcionário, que eu tenho despesas com aluguel, com laboratório. Então, cada um pagaria R$2.500. Bom, seguindo essa lógica, se 4 pessoas fechassem tratamento comigo, mantendo o mesmo aluguel, o mesmo funcionário, a mesma estrutura, porém aumentando o volume do que eu produzi, quanto que sairia para cada um? Aí cada um já ia pagar 1.250, já ia pagar menos. E se eu aumentar isso aí, também diminui. O que eu quero mostrar com isso? Que uma das formas que você consegue reduzir o custo é quando você produz muito mais. Então o fato de você produzir mais significa que você deve ter uma margem maior de lucro no final do mês. Então aquilo que tem uma pessoa só te ajudando aqui, na verdade vão ter várias pessoas que vão estar lá contribuindo e fazendo um rateio desse gasto. Vão ter mais pessoas te ajudando. Se você atender um paciente, você vai pagar R$1.000 de aluguel. Se você atender 100 pacientes, você vai continuar pagando R$1.000 de aluguel. Se eu tenho retrabalho e se eu tenho desperdício, acontece que minha produtividade está baixa. Eu posso ter um outro consultório na minha clínica lá que está ocioso, ele está parado, não está fazendo nada naquele consultório. O que eu preciso fazer? Eu preciso gerar mais atendimento, eu não posso deixar o consultório parado. Porque o mesmo aluguel que eu deixo o consultório atendendo é o mesmo aluguel que eu pago com o consultório trabalhando. O mesmo funcionário que eu pago atendendo é o mesmo funcionário que eu pago trabalhando. Então, uma vez que eu aumento a produtividade, a gente vai falar isso mais sobre gestão de equipe, eu vou entrar mais a fundo isso com vocês. Eu vou explicar como que vocês conseguem reduzir os gastos simplesmente assim. Bom, primeiro pilar, nós já resolvemos. Vamos para o segundo pilar então. É o pilar de como aproveitar todo o potencial do meu consultório. Esse é um erro sério. Poxa, você tem um consultório lindo, você fez uma estrutura maravilhosa, você tem uma equipe com você, você tem um funcionário, você fez especialização, você sabe atender o paciente. O problema é que você não está aproveitando todo o potencial. Volta um pouco sobre o que a gente falou aqui sobre tempo ocioso, sobre desperdício. O que isso significa? Significa que você pode produzir muito mais do que você está fazendo agora. Simplesmente fazendo o quê? Aproveitando todo o potencial, trabalhando sobre isso. Mas o fato ainda de você não ter um conhecimento claro sobre vendas, sobre gestão, sobre como fazer as estratégias de crescimento, você não consegue enxergar as oportunidades. Basicamente, essa etapa aqui que eu preciso com que vocês prestem bastante atenção, porque aqui é uma parte um pouco mais complexa para vocês entenderem aqui. Tá bem? Como é que eu começo a aproveitar meu potencial? O que eu preciso fazer para o meu potencial, eu alcançar um resultado com a mesma estrutura? Ó, não estou falando em fazer investimento, não estou falando em investir em marketing para atrair mais pacientes, não estou falando de você perder qualidade de vida para atender mais, não estou falando isso não, estou falando para você aproveitar o que você já tem. E como é que eu aproveito? Primeiro ponto, eu preciso organizar melhor minha agenda, minha carteira de pacientes, é o que nós chamamos de jornada CRM. Léo, o que é jornada CRM? CRM é uma sigla em inglês, se fosse traduzir para o português seria assim: gerenciamento do relacionamento com o meu cliente. Então o que isso significa? Acompanhar o cliente, não deixar ele solto, fidelizar esse cliente. Eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Outra forma que eu preciso fazer, eu não posso depender exclusivamente de um único canal. Eu preciso fazer com que novos pacientes em potencial cheguem na minha clínica, no meu consultório. Então eu preciso criar fontes de captação. Eu preciso criar caminhos para esse paciente chegar na minha clínica. Eu vou explicar mais sobre isso. E por fim eu vou falar sobre flexibilização e mix de oferta. O que é isso? O que eu preciso fazer para que esse paciente aqui ele esteja interessado no que eu estou oferecendo e que eu possa viabilizar para ele. Só que aqui tem um lance, ó. Você só consegue flexibilizar, ou você só deve flexibilizar ou gerar novas ofertas a partir do momento que você já está acompanhando sua carteira de paciente, então você não tem paciente solto, e a partir do momento que você já tem um único canal de vendas.
ou quando você já tem mais de um canal de captação, você já criou novas fontes para entrar. Bom, deixa eu explicar isso na prática, que vai facilitar a vida de todo mundo aqui. Qual é o primeiro ponto que eu preciso entender aqui, então, de aproveitar essas oportunidades? Eu vou conseguir aproveitar essas oportunidades quando eu começo a acompanhar toda a jornada do CRM. Então, o que é isso? Eu preciso acompanhar o meu paciente. Então, eu vou fazer pequenininho aqui para todo mundo acompanhar, mas é assim. Quais são as etapas do paciente comparecer na minha clínica? Primeiro ponto, eu faço uma ação e desperto o interesse nele. Eu fiz alguma ação lá e o paciente se demonstrou interessado, entra em contato com a minha recepcionista e quer agendar um horário. Então, primeiro ponto, interessado. Bom, esse paciente pode ser que na hora ele pode agendar já uma consulta, então eu vou para a etapa 2, que é agendar essa consulta. Então a recepcionista vai pegar, agendar, atender, agendar. Mas pode ser que ela não agendou, e aí ela precisa ter uma ação de correção. E o que seria essa ação de correção aí? Qual o script? Qual é o prazo? Qual a sequência de ações que ela precisa fazer para recuperar esse paciente ou esse potencial paciente que tinha interesse em fazer a avaliação, mas que não compareceu na clínica? Bom, diante disso ela faz a ação, consegue recuperar esse paciente e fazer o agendamento. Qual que é a próxima etapa? Comparecer na avaliação. E aí, provavelmente você também vive aquela situação de ter pacientes que agendam e não comparecem. O que ela precisa fazer? As ações de recuperação. Aqui já é outro script e outro prazo com outras ações que ela precisa executar para conseguir comparecer. Esse paciente vem para a avaliação, ele compareceu na avaliação. Qual que é o próximo passo aqui então? Ele vem para o passo de fechamento. Mas ele não fechou, ele ficou de me dar resposta, ele ficou de pensar, vai conversar com os pais, vai conversar com o marido, enfim, ficou de dar uma resposta depois. Tudo bem, a sua recepcionista, o secretário, o responsável, tem que fazer uma ação de recuperação, de retorno desses pacientes. E por aí vai durante toda a jornada. Então, o grande lance que você precisa entender aqui é assim, você hoje tem paciente solto? Você tem certeza que a sua recepcionista está seguindo toda a jornada? As ferramentas, o script, a sequência, o prazo de cada ligação está sendo correta? Ela está conseguindo efetivamente captar esse paciente ou não? Ou ela não está fazendo? Ou ela está fazendo, está fazendo errado, está tendo pouco resultado? Então significa que tem muita oportunidade aqui que você está deixando para trás. Eu tenho certeza que você tem pacientes que fizeram uma avaliação, ficaram de iniciar o tratamento, sumiu, você também não ligou, e aí simplesmente perdeu para lá. Eu tenho certeza que tem pacientes aqui que combinou então de fazer o exame de imagem, sumiu e depois não voltou mais. Você também não ligou para lá. Eu tenho certeza aqui também que tem pacientes que concluiu a primeira etapa do tratamento e já quer iniciar a segunda etapa e você deixou ele solto. A partir do momento que você organiza isso, você consegue captar esse paciente aqui. Vamos avançar. Qual que é o segundo erro, então? O segundo ponto é depender exclusivamente de um único canal. Léo, o que é isso? Vamos lá. Geralmente assim, eu vou impactar alguém, um paciente potencial, um público potencial. Esse paciente, ele vai então seguir toda essa jornada até comparecer aqui e fechar o tratamento. Então, eu impacto que ele entra nessa jornada. O problema é que, por mais que eu estou administrando a minha carteira de pacientes, eu preciso entender algumas lógicas. Vamos lá, vou voltar um pouco para cá para te explicar. Imagina se todo paciente que concluísse o atendimento com você, você agendasse para daqui 6 meses uma profilaxia. Então, todo mês você vai estar lá, profilaxia, profilaxia, profilaxia. Daqui 6 meses, você tem profilaxia todos os dias. Se você chegar a fazer 2 profilaxias por dia, e numa média de R$200 cada profilaxia, então não é nada de extraordinário, não é nada de impossível, trabalhando de segunda a sexta, você vai ter aí em torno de R$8.000 por mês, simplesmente com profilaxia. Com o paciente que você já tem, com o paciente que já te conhece, que não vai pedir negociação, que não vai querer discutir com você preço, e simplesmente seus gastos com aluguel, com o seu funcionário, estão sendo pagos com profilaxia. Simplesmente você encaixou esse paciente aí num horário vago que você tinha, ou no consultório lá tem um outro colega atendendo esse paciente. Então, quando você aproveita, que te traz mais retorno. O problema é que você não pode depender exclusivamente de um único canal.
você precisa criar vários canais. O que isso significa? Vão ter os pacientes por indicação? Sim. Vão ter os pacientes que vão vir pelas redes sociais? Sim. Vão vir os pacientes que vêm pelo anúncio no Google ou no Facebook? Sim. Vão vir pacientes que eu fiz um processo de parceria com outras empresas? Sim. Ações que eu posso fazer massificada, como TV, rádio ou outra ação? Posso fazer parcerias com outros profissionais? Então, eu tenho uma sequência de ações que eu preciso fazer. O que eu não posso é defender de um ou poucos canais. Então, quando a gente for falar sobre marketing, eu vou explicar exatamente como você faz. E qual que é a lógica? Quanto mais pessoas eu trago para dentro daqui do meu consultório, mais eu acompanho, mais eu transformo em dinheiro. E qual que é o grande lance disso aqui? O grande lance é que às vezes a gente fica preocupado muito em fazer investimento, em fazer ações para captar muitos pacientes, só que você consegue captar pacientes em potencial com pouco ou nenhum investimento. Você só precisa organizar melhor essa estrutura. Um erro muito comum que eu vejo aqui, que as pessoas costumam fazer assim, ó, eu vou fazer essa ação e essa ação de captação aqui, eu vou esperar vou produzir um conteúdo no Instagram e esperar que o paciente chegue. Eu vou fazer uma ação no Facebook e esperar que o paciente chegue. E na verdade não funciona assim. Eu preciso fazer ação, principalmente no início, quando eu estou construindo meus pacientes, quando eu estou construindo minha carteira, eu preciso fazer ações que vai, então, atrair mais pessoas para dentro do meu consultório. Eu preciso atrair mais pacientes para dentro do meu consultório. E a partir do momento que eu consigo atrair mais pacientes, eu consigo seguir o fluxo. Bom, isso aqui eu vou explicar mais em marketing. O que eu preciso que você veja aqui? Nesse cenário aqui atual, quantos canais você tem? Você tem um ou menos de um? Significa, então, que você precisa organizar melhor isso aqui, criar novas fontes, criar novos canais para poder alimentar toda a sua estrutura. Terceiro ponto importante aqui, flexibilização e mix de oferta. Léo, o que é isso aí? Eu vou te dar um exemplo que eu estou vendendo um apartamento por R$1 milhão e só vendo à vista. Bom, a chance de encontrar alguém que tem R$1 milhão à vista e que queira esse apartamento é menor, vai me dar muito trabalho para vender. Agora, se eu começar a vender à vista ou dividir isso em 20 vezes, significa que a chance é maior, porque eu vou atrás das pessoas que têm o dinheiro à vista, como eu também vou atrás das pessoas que podem comprar parcelado. Então, a probabilidade de atender é maior. Então, quanto mais eu flexibilizo, quanto mais eu viabilizo, maior é a chance de encontrar as pessoas que eu quero, que estão aqui dentro do meu consultório. Tem muitas pessoas que entraram aqui dentro, que queriam fazer o tratamento, que queriam ajustar, mas as condições que você ofertou não era viável. E aí ela acabou indo concorrente. Então você pode estar perdendo muitas vendas aqui por não oferecer as condições que o seu público necessita. Então, um dos motivos de você não aproveitar todo o potencial é a flexibilização disso. Outro ponto também é o mix de produto. Léo, o que é isso, um mix de produto? Hipoteticamente, eu até encontrei uma pessoa que tem interesse em pagar R$1 milhão nesse imóvel, mas ela não queria um apartamento nesse prédio, ela queria ir em outro prédio. Então, se eu tiver outras ofertas, maior a chance de conseguir entrar em um acordo com esse paciente. O que isso significa? Significa que desses pacientes aqui, você vai ter, então, pacientes dentro de toda essa jornada aqui que vão querer fechar a vista, pacientes que vão querer fechar parcelado, pacientes que querem endo, pacientes que querem implante, pacientes que querem estética. Quanto mais produtos você oferece, quanto mais condições você oferece, maior a chance de aproveitar. Então, um ponto importante que você precisa entender aqui é, se eu não estou aproveitando a oportunidade, pode ser por 3 motivos. A minha recepcionista não está gerenciando bem a carteira de paciente, ela não está fazendo lucrativa. Eu estou dependendo de poucos canais de captação. Aqui eu vou falar na aula de vendas, aqui eu vou falar na aula de marketing e aqui eu vou falar na aula de vendas. Como que eu posso melhorar a minha negociação para facilitar o fechamento com eles aí? Bom, então, entendido o segundo pilar aqui, que é o pilar de como aproveitar, nós vamos para o terceiro e último pilar. Léo, o que fala então nesse terceiro e último pilar? É o pilar que a gente vai falar sobre produtividade ou baixa produtividade. Eu já falei anteriormente que produtividade consome o seu lucro, mas a produtividade também ela é um complemento desses 2 primeiros pilares. Ela não só consome o seu lucro,
como também vai fazer você aproveitar todo o potencial que você tem. Então deixa eu te explicar aqui como é que funciona. Ó, primeiro ponto é assim, eu posso ter uma produtividade baixa, por quê? Porque a minha equipe não vende. O que isso significa? A sua recepcionista tem que te ajudar a vender. A sua auxiliar tem que te ajudar a vender. Se não tem, toda a carga e responsabilidade da clínica está nas suas costas. E isso não pode acontecer. Você precisa treinar a sua equipe para te ajudar ou para também vender na sua clínica. Segundo ponto que você precisa analisar, organização das funções da sua clínica. O que isso significa, Léo? Pode ser que dentro da sua clínica tenha uma pessoa que está fazendo duas funções, a dela e de outra pessoa, ou tem duas pessoas fazendo a mesma função. E a tal ponto tem funções que ninguém está fazendo. Então isso vai te deixar desequilibrado. Vai te fazer com que você trabalhe dobrado, sendo que tem duas pessoas fazendo a mesma coisa. Sendo que quando você organiza, automaticamente você consegue ter mais resultado. Aumentando a produtividade, diminui retrabalho e desperdício e te faz ter um potencial maior. Como é que eu faço isso então? Eu preciso construir uma estrutura que eu vou aprofundar e explicar melhor. E o terceiro ponto é, depois que eu monto a minha equipe, preparo a minha equipe, organizo a minha equipe, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar um processo de comissionamento, de bonificação, de premiação. Eu preciso que essas pessoas também participem do meu resultado. Não adianta, você está em equipe, pô. A equipe tem que te ajudar. Então ela te ajuda nos momentos bons e nos momentos ruins. O problema é que a gente quer chamar a atenção de todo mundo quando o resultado não está bom e quer que todo mundo tenha o melhor resultado, sendo que não está ganhando, entre aspas, nada por isso. Então, quando você começa a criar um processo de comissionamento, você começa a colocar a engrenagem para andar. E o que isso significa? Aquela responsabilidade que estava em cima de você, que você tinha que ficar cobrando agendamento, você tinha que estar cobrando ligação, você tinha que estar cobrando algumas ações, a própria equipe, o próprio responsável vai querer fazer isso por você. Por quê? Porque ele sabe que vai interferir no bolso dele. Então, vou te explicar exatamente o que isso acontece, como que você vai fazer isso aí. Bom, primeiro ponto que eu preciso entender aqui, ó. Todo mundo, na hora das vendas, olha simplesmente para isso aqui, ó. Avaliação. Eu preciso ir lá, recepcionar o paciente, colocar na minha cadeira, começar a fazer uma avaliação, mostrar para ele o que pode, o que não pode, quais são as ações que ele precisa fazer, todo o passo a passo de toda a estrutura. O problema é que existe uma ação antes da avaliação, que é a pré-avaliação. E o que é isso aí? Geralmente na avaliação vão surgir três tipos de pacientes. Vão ter o paciente que está surgindo pela primeira vez. Então, sua recepcionista, qual que é a função dela? Ela tem que conversar com o paciente para deixar o paciente mais à vontade, gerar uma conexão, despertar o interesse, criar confiança e preparar esse paciente para a avaliação. Então, ela vai ter que ter um script explicado, exatamente um treinamento explicado para isso. Uma outra situação é o quê? É um paciente que já é seu paciente, já começou um tratamento, mas está voltando para continuar ou iniciar um segundo tratamento. Então, a mesma script, a mesma conversa, a mesma ação não vai ser realizada aqui. Por quê? Porque agora o seu paciente ele vai começar, a sua recepcionista vai começar o quê? Gerar confiança no paciente sobre o tratamento que foi feito, mostrar para ele sobre os outros tratamentos a iniciar, quebrar objeções, convencê-la a iniciar o mais rápido possível. Então é outra ação que ela faz antes da avaliação. E aí entra um terceiro tipo de paciente, que é aquele paciente que veio para a avaliação, que é o paciente que veio para o seu atendimento, porém esse paciente aqui, ele não fechou. E aí você ligou, convidando ele para retornar lá na clínica, ele retornou. E aí, o que eu faço com esse paciente que retornou? Então ela tem que te ajudar a quebrar a objeção, entender o que está impedindo ele, gerar confiança, criar os argumentos para converter. Quando ela faz essa etapa, significa que o seu processo de avaliação é muito mais fácil. Quando não é feita essa etapa, toda a responsabilidade da avaliação cai em cima de você. Da mesma forma que tem ação pré, tem ação pós. Eu tenho ação pós. Eu tenho ação aqui de pessoas que começaram o processo, porém, eu fiz a avaliação, o paciente fechou ou não fechou, e aí, basicamente,
Eu preciso preparar as próximas ações para eu acompanhar essa jornada. Eu não posso deixar solto. Eu não posso atender um paciente, eu estou aqui atendendo um paciente, o paciente lá fala que quer fazer uma lente de contato comigo e que gostaria que agendasse uma avaliação para ele. Aí eu simplesmente deixo o paciente sumir e num belo dia eu vou querer que o paciente volte? Não. O paciente falou isso? Beleza, essa informação tem que ser repassada para cá, para a recepcionista, para ela já registrar essas informações e colocar, então, nas ações que ela precisa, ligar, converter, acompanhar. Não adianta querer trazer novos pacientes se eu não estou aproveitando toda a estrutura. Se sua equipe não faz isso, se sua recepcionista não faz, precisa começar a mudar, né? Não pode continuar assim. O que isso significa? Poxa, você está com a estrutura toda para essa, você já tem recepcionista, você já tem funcionário lá, você já tem tudo aqui e você não está utilizando? Então significa que você está perdendo lucro, pô. Você tem condição de ter mais resultado. Então, se você está fazendo seu diagnóstico, marca aqui e já deixa registrado isso aí, beleza? Outro ponto aqui, quando eu falo sobre a organização, deixa eu controlar o tempo aqui, que é assim, toda vez que eu vou fazer a minha organização, eu preciso entender que minha equipe é um quebra-cabeça. Tem pessoas que têm alguns pontos fortes, outros pontos fracos, uma tem habilidade para vender, outra não tem, um tem habilidade para captar mais paciente, outro é mais organizado administrativamente. Então, quando eu monto a minha equipe, eu tenho que encontrar uma peça que seja exatamente aqui a peça do quebra-cabeça que eu preciso. O que isso significa, Léo? Na hora que eu vou montar minha equipe, eu não posso contratar minha equipe simplesmente por indicação, porque foi de uma referência, a pessoa é boa, de confiança. Gente, vocês não precisam de gente de confiança aqui nesse contexto. Lógico, se tiver confiança, ótimo. Todo mundo tem que ter confiança. Isso é um objetivo claro. Vocês precisam de quem vai resolver o problema. Se você estiver contratando quem é gente boa, ninguém vai fazer isso aqui. Agora, quando vocês começam a contratar por competência, vocês vão trazer gente que vai fazer isso aqui para vocês. Então, não adianta querer montar uma equipe porque é bonzinho. Você precisa montar quem vai resolver o problema. Aí você fala assim, poxa, Léo, mas eu já tenho minha equipe, como é que eu faço então? Então eu preciso explicar que quem já está na sua equipe, você vai ter que encaixar esse quebra-cabeça. Você vai ter que treinar, você vai ter que criar um ritual de reuniões, você vai ter que avaliar o desempenho dessa pessoa, você vai ter que preparar ela para que ela crie essas competências aqui. Agora, o que você não pode fazer é ficar sentado lá esperando que num belo dia aquela pessoa vá aprender o que você quer que ela faça, porque simplesmente você assistiu uma live. Não, ela tem que ter um preparo, você tem que treinar ela, você tem que mostrar para ela qual é o caminho. E em cima desse caminho vai ficar muito mais fácil ela ter resultado. Já adiantando, não adianta querer colocar na cabeça dos outros aqui o que deve fazer se a pessoa não quer fazer. Então aqui da mesma forma, você tem que treinar essa pessoa, você tem que preparar ela. E o final de tudo isso aqui, que vai te ajudar é, já que eu não vou contratar mais por indicação e vou contratar por competência, por que eu preciso contratar por competência? Para eu criar uma cultura dentro do meu consultório. Por quê? Porque eu quero no meu consultório quem vai entrar e fazer tudo isso aqui que eu falei. O problema é que é muito bonito colocar todo esse material lá, mas na hora de fazer ninguém faz. Só fica na teoria, na conversa. Agora, quando eu contrato as pessoas corretas que fazem exatamente tudo isso aqui, eu coloco a engrenagem para fazer. E quando a engrenagem começa a rodar, naturalmente o processo começa a fluir, seu resultado começa a aparecer mais. Então o seu resultado ele só vai acontecer a partir do momento que você cria uma rotina, uma cultura para isso. E essa cultura, ela se dá a partir do momento que a pessoa se sente estimulada, por isso que a premiação e a comissão vai ajudar essa pessoa, vai ajudar a alavancar. Só um ponto importante. Essa premiação ela é dada para reconhecer quem já teve resultado. Eu não vou dar comissão para motivar as pessoas, não, porque esse não é um problema. Vocês vão entender necessariamente em relação a isso no último encontro nosso que a gente vai falar sobre estratégias. Bom, então, resumindo aqui, o diagnóstico está pronto. O que você precisa analisar hoje no seu negócio? Você precisa analisar se você tem esses erros, que eu já mencionei, se você tem aqui, se você aproveita todo o potencial e se você está com baixa produtividade.